aí, gente? Toda conquista requer um planejamento. Quem vive endividado é porque, com certeza, negligencia o planejamento. Você não precisa esperar por uma crise para descobrir o quanto o planejamento financeiro é importante. Então vem comigo até o fim desse vídeo para aprender como a Arca de Noé pode nos ensinar a sermos planejados. Nós vimos no último episódio que a arca era um grande projeto. Noé, mesmo não sendo um especialista, construiu a arca. Ou seja, quando Deus está em um projeto, não precisamos ser grandes especialistas, só precisamos ser obedientes. E todo grande projeto precisa de um bom planejamento. Deus não só deu projeto, mas também deu um planejamento, os detalhes, como ele deveria fazer. Um planejamento deve ser feito com antecedência. Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. E aqui eu já tenho um segredo para você. Pessoas planejadas não sofrem tanto em meio às crises. Quem já era planejado financeiramente antes da pandemia não sofreu tanto. Uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é em se planejar financeiramente. Eu sei disso. A maioria das pessoas só pensam no hoje, se esquecem do futuro. E aí, muitas delas ainda vêm com aquelas desculpas. Como eu vou viver hoje porque não sei o dia de amanhã. Eu vivo pela fé. O amanhã pertence a Deus. E na verdade, tudo isso são desculpas de pessoas que não querem se planejar. O seu dinheiro é para você viver o hoje, mas também para usufruir dele no futuro. Não adianta pensar só no hoje e gastar desenfreadamente tudo. E também não adianta guardar só para o futuro, sem aproveitar o hoje. É preciso haver um equilíbrio. E um planejamento financeiro pode te dar esse equilíbrio. Controlar o dinheiro, conseguir sobreviver às crises e realizar sonhos e objetivos são as vantagens de fazer um planejamento financeiro. Com um planejamento financeiro, fica muito mais fácil tirar os projetos do papel. Com a história de Noé, nós aprendemos algumas lições sobre planejamento que nós podemos aplicar em nossa vida financeira. Primeira lição: pense a longo prazo. Alguns estudiosos dizem que Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Ou seja, não era uma obra de curto prazo, mas de longo. Então tenha sonhos, projetos de longo prazo e não seja ansioso. Tudo tem seu tempo. Em minhas aulas sobre investimentos, eu mostro que os maiores resultados com rentabilidade acontecem a longo prazo. Então, tenha paciência. Segunda lição, faça uma reserva financeira. Reserva financeira significa proteção. Gênesis 6,14, Deus diz para Noé: acalafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6,14. Deus mandou Noé calafetar a arca com betume por dentro e por fora. O betume era para proteger, para não entrar água na arca, para ela não afundar. E uma reserva pode ser como um betume, que pode te proteger em tempos de crises e impedir que você afunde. Então tenha uma reserva financeira, se proteja. Terceira lição: em meio a uma crise, foque na sobrevivência, ou seja, no que é suficiente. Eu orientei algumas pessoas em meio à pandemia a não fazerem compras desnecessárias, a não comprarem o que não era essencial. E em Gênesis 6,21, Deus disse para Noé o seguinte: leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, que isso vai ser alimento para ti e para eles. Deus estava falando para Noé: Noé, não vai inventar moda no meio do dilúvio. Foca na sobrevivência.
naquilo que vai te manter vivo, naquilo que vai manter as pessoas vivas. Em um planejamento financeiro, nós devemos começar pela sobrevivência. Então, defina quanto você pode gastar por mês com alimentação, com higiene, com água, luz, saúde, porque isso é para sobrevivência. Para mim, esses são os principais itens de sobrevivência. Noé tinha sustento para ele, para sua família, para os animais. E depois da sobrevivência, gente, aí vem as necessidades, aí vem o seu estilo de vida, aí vem as outras coisas. Quarta lição: envolva sua família. Olha o que diz Gênesis 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6,18. Então, para começar, provavelmente Noé teve a ajuda dos familiares para fazer aquela arca. Mas independente se eles ajudaram ou não na construção, eles entraram na arca, ou seja, eles acreditaram no projeto de Noé. E todos nós já ouvimos que Noé construiu uma arca, mas uma das coisas que quase não falamos é que ele também construiu uma família comprometida com o propósito de Deus. E uma família precisa se unir em meio aos dilúvios financeiros. Todos de uma família têm um papel importante nas finanças, até mesmo as crianças. Nós já vimos em outros episódios que é na fase em que ainda somos crianças que começamos a determinar a nossa mentalidade financeira. Quinta lição: planejamento é anotar antes e não depois. Provavelmente Noé precisou anotar as direções, o que deveria usar na arca, como deveria usar, para não se esquecer. E nos últimos anos, como educador financeiro, eu tenho percebido que as pessoas querem anotar os gastos depois de ocorridos. E isso é um dos maiores erros em um planejamento. Logo quando eu comecei a dar cursos sobre finanças, eu mesmo ensinava sobre isso, que tudo que você gasta você deve anotar. Só que isso, na verdade, não é planejamento. Planejamento é antes e não depois. Então, crie a rotina de no início do mês você anotar tudo que você pretende gastar. Você vai ver que vai ficar mais fácil de controlar, vai ficar mais fácil de entender suas finanças. Anote antes, gaste depois. E para isso, eu criei uma planilha e um documento em PDF para quem não gosta de Excel, de planilha, chamado Mapa Financeiro. Ele vai te dar um direcionamento, vai te mostrar um caminho para você melhorar o seu planejamento financeiro. E se você quiser esse mapa, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá nos comentários e diz assim, ó, escreva assim, ó, eu quero o mapa financeiro, que eu mesmo vou mandar para você. Eu vou combinar e vou te mandar esse mapa, certo? Então, terminando aqui, comenta lá. Agora, olha aqui para mim, para encerrar. Ter um planejamento financeiro é uma das bases para ter uma vida próspera. Se você não planejar o uso do seu dinheiro e ficar gastando conforme os seus impulsos, é certo que você vai ter problemas financeiros. E para você que está endividado, eu sei que você quer sair dessa situação. Então comece com um bom planejamento. Não importa o tamanho da sua dívida ou a quantidade de dinheiro que você tem. Uma das bases para multiplicar o seu dinheiro e ser alguém próspero é o planejamento financeiro. Sendo assim, seja obediente como Noé. Não espere amanhã. Comece a se planejar hoje.